O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendia, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos, queridos radiovintes internautas, celebramos hoje a solenidade de Cristo Rei do Universo, dia do leigo católico. Nesta ocasião, como já foi referenciado no comentário inicial da missa, daremos início em todo o Brasil com a solenidade de hoje do terceiro ano vocacional. Há 40 anos atrás, nós iniciávamos o primeiro ano vocacional no Brasil. Eu era seminarista na época. O encerramento será no ano que vem, na mesma solenidade de Cristo Rei do Universo. Esse tema tão importante, graça e missão, como fomento da vocação, toda a vocação, seja ela o sacerdócio, a vida religiosa consagrada, também o estado de vida matrimonial, deve estar sob o poder da graça de Deus, com um destino claro, a missão. Qual é a missão do homem e da mulher casados? Gerar os filhos para Deus, educá-los e viver o amor, a paciência e o perdão no consórcio matrimonial. O matrimônio é algo belíssimo. Só não pode ser belo se os corações não quiserem se deixar conduzir por Cristo Rei do Universo. Também o sacerdote, a vocação do padre é a sua santificação pessoal e a santificação do povo de Deus. Um padre que não se coloca neste caminho, diácono, religiosa, perdeu o rumo. E a meta de qualquer vocação é Cristo. Por isso o encontro de casais com Cristo trabalha a centralidade de Cristo no matrimônio. Um casamento sem Deus dificilmente vinga. Não é fácil viver um matrimônio sem o reinado de Jesus nele. Como também não tem sentido
um sacerdote que não tem Cristo como rei da sua vida. Ou ele vai pegar o dinheiro, ou vai se tornar um sacerdote bruto, um sacerdote irresponsável, porque se não tem o fulcro de Cristo, é impossível um padre ser feliz na sua vocação. Igualmente as religiosas, os religiosos, nós temos muitas freiras aqui. Um religioso, uma religiosa que não coloca Jesus como centro na sua vida de consagração, jamais vai viver os conselhos evangélicos. Vai sucumbir, vai dar problema dentro da congregação, dentro do grupo, dentro do instituto, porque não tem Cristo como Rei e Senhor. Também os seminaristas, os vocacionados, se não tiver Cristo como centro, Rei dos seus corações, se Jesus não encontrar no coração dos vocacionados, dos seminaristas, o lugar do seu reinado, essa vocação não vai adiante. Por que nós temos tantos padres problemáticos mundo afora? Religiosos e religiosas problemáticos? Porque não fizeram a experiência do reinado de Jesus. Por que tantos casamentos não dão certo? Por isso. Agora mesmo de madrugada, casal muito amigo, separando. Ela me passando a mensagem, passaram a noite toda brigando. Eu falei, não é possível, vocês precisam ter vergonha, porque na festa de Cristo Rei, um casal com 17 anos de casado, se separando, o marido colocando os filhos contra a esposa, isso é falta do reinado de Cristo. E eu disse a eles, vocês não se prepararam bem para o matrimônio, casaram na mentira. Atrás de um mau padre, de uma má religiosa, de um mau religioso, está sempre alguém que mentiu na formação, que não fez bem o seu seminário, o seu noviciado, usou da mentira, da trapaça, usou de máscaras. Qualquer estado de vida, se não tiver a transparência que é dada pelo Espírito de Deus, não vai adiante. Portanto, nós vamos trabalhar essa mensagem com muito entusiasmo e dedicação durante este ano. Os leigos, hoje é o dia do leigo católico, têm um papel importante no desempenho pela promoção, oração e manutenção das vocações. Eu quero contar com toda a comunidade diocesana para a gente fazer um ano vocacional bonito, com a dedicação de todos vocês nessa tarefa, de ajudar com as orações, com acompanhamento, com ajuda também financeira para manter o seminário. E aos sacerdotes, diáconos e religiosos seminaristas, apenas recordo que nem preciso dizer que essa tarefa precípua da promoção vocacional recai, em primeiro lugar, sobre os ombros de vocês. Pedimos o empenho de todos na efetivação desse trabalho valoroso em prol das vocações. Que deste ano vocacional possamos aurir boas práticas permanentes de promoção, oração pelas vocações. Este é o último domingo do tempo comum. E a solenidade de hoje, ela é recente. Era do século XX, precisamente do ano 2025, quando o Papa Pio IX estabeleceu com a encíclica Cumprimus a festa de Cristo Rei do Universo. O mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial. O comunismo e socialismo ateu estava estabelecendo as suas garras sobre o mundo. Homens violentos, ditadores, levantavam-se em tantos lugares. E o Papa humildemente quis colocar esta solenidade para dizer
que neste mundo o rei é Cristo, não são os homens. Então, depois de termos celebrado e contemplado todo o mistério do ano litúrgico, chegamos ao fim desse caminho e proclamamos o Senhor Jesus como Rei do Universo, como afirma o Apocalipse de São João. Jesus Cristo fez de nós um reino e sacerdotes para Deus. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Mas o que significa afirmar esta realeza de Cristo Jesus? Pensando bem, é um título problemático, este dado a Jesus. Ele é rei mesmo? Rei do quê? Rei num mundo que o rejeita? Rei de um ocidente cada vez mais lhes voltando as costas e abraçando a nova ordem mundial, abraçando o comunismo, abraçando a desconstrução da família? Rei de uma humanidade de coração fechado para o seu senhorio? Rei de tantos cristãos que desejam colocar outros reis e outros deuses e deusas ao seu lado? Não seria, meus irmãos, mais lógico, mais realista, afirmar que os reis de hoje são os artistas da moda, os craques do momento, os poderosos de turno, os demagogos de última hora, os heróis de plantão, os ministros do Supremo Tribunal? Será que celebrar o Senhor Jesus com esse título portentoso, Rei do Universo, não é mais uma prova de que os cristãos estão delirando, apegados a um passado glorioso, quando a sociedade era cristã e a igreja tinha poder e os cristãos tinham clareza e certeza da sua profissão de fé? Quando os cristãos confessam que Cristo é Rei, e de que reinado estão falando? A que reino estamos nos referindo? Nós realmente acreditamos com todo o coração e confessamos com toda a confissão que Jesus Cristo e só Ele é o Rei e Senhor, Rei do Universo, Rei da história, Rei da humanidade, Rei da vida de cada pessoa humana, Rei da vida cristã e até mesmo da vida não cristã? Ele é Rei porque Deus é feito homem e, como diz as Escrituras, aquele através de quem e para quem todas as coisas foram criadas no céu e na terra, tudo foi criado através dele e para ele. Ele é o primogênito dentre os mortos, nos ensina São Paulo na Colossenses 1. No entanto, meus irmãos, é necessário compreender a natureza do reinado de Jesus. A liturgia de hoje coloca como antífona de entrada do missal romano uma frase do Apocalipse que é surpreendente. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória e o poder através dos séculos. É uma frase surpreendente, sim. Quem é aquele que professamos rei? O cordeiro imolado. E aqui abro uma ressalva sobre o salmo de hoje, Salmo 121, que é um salmo muito bonito, extraordinário, onde o peregrino judeu, inspirado por Deus, canta neste salmo a alegria do piedoso judeu de vir ao templo. Os judeus não têm mais templo, porque foi destruído. Mas o templo de Jerusalém foi talvez o espaço religioso mais majestoso que a humanidade já viu. E havia as escadarias lindas,
onde os judeus 3 vezes no ano vinham em peregrinação para subir as escadas do templo para adorar e oferecer os sacrifícios. Agora, meus irmãos, não tem mais o templo. O que existe é a cruz. Nós somos convidados a subir ao Calvário e contemplar o Cristo da cruz, que para o mundo pagão é um fracassado, mas para nós que cremos, ali está a verdadeira realidade, o verdadeiro significado da nossa vida. Cruce stat dum volvitur orbis, diz o lema dos monges cartuchos. A cruz continua estática, imovível, enquanto o mundo gira ao seu redor. O nosso rei não é ornado por ouros e tronos, mas é ornado pela cruz, porque ali, no derramamento do sangue, resgatou-se a inocência e a salvação da humanidade perdida em Adão e Eva. É para esta cruz que nós subimos, para contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não é rei nos moldes dos reis da terra. Não podemos imaginar os reis, presidentes e manda-chuvas deste mundo para depois enquadrar Cristo nesses modelos e paradigmas. O reinado de Cristo somente pode ser compreendido a partir da lógica do próprio Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Eis o modo que Cristo tem de reinar, servindo, dando vida e entregando a própria vida. Tão diferente dos reis da terra, dos políticos e líderes de hoje e de ontem, dos tiranetes da Covid, que prendeu pessoas, que tirou a liberdade das pessoas. Quando o mandatário tira a liberdade das pessoas, ele perde a graça de Deus. O ser humano nasceu para ser livre. Deus nos criou com inteligência, com vontade e liberdade. E quando qualquer homem que ascende ao poder e tolhe a liberdade dos outros, ele perde a razão de ser no seu encargo. Sabeis, diz Marcos 10, 42, palavra de Jesus, que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Nossa pátria, o Brasil, vive clara e distintamente no nosso tempo a quebra da ordem institucional da parte de alguns juízes da Suprema Corte. A Constituição vem sendo rasgada por aquele tribunal desde o dia 31 de agosto de 2016. Eles pisam as leis e o bom senso. Ultimamente estamos assistindo a atrocidades de cerceamento da liberdade de expressão, até mesmo de parlamentares. Além de prisões, inquéritos sem fundamento, onde o juiz faz o inquérito, ouve o sentenciado, dá a sentença e faz tudo sozinho, julgando pessoas que não têm foro privilegiado, que deveria ser julgado em outras instâncias, desrespeitando o Ministério Público. Quantos juízes, amigos, desembargadores têm chorado, conferenciado comigo a tristeza de ver o degringolar da nossa justiça? E muita gente rindo, achando bom,
a imprensa, a mídia podre, a grande imprensa, louvando isso. Derrubam canais, multam descabidamente os caminhoneiros em manifestações pacíficas, quebrando as pessoas. Como me ligou um amigo de Sorriso chorando, porque foi multado em milhões de reais, só porque o seu caminhão estava parado numa manifestação que é constitucional. Essa gente é responsável por esse caos que nós estamos vivendo no Brasil. Essa gente que, usando da fraude da Constituição, vai fraudando todas outras realidades para atender a um sistema corrupto e miserável. O Senado da República, com raras exceções, é composto de políticos descompromissados com a ordem social, com os pobres e com o povo. Vários deles com processos graves de corrupção. Essa instituição é a única que pode tutelar as ações inconstitucionais do Supremo Tribunal e nada faz. O seu presidente fecha os ouvidos aos senadores bons que querem resolver essa questão, o povo que aos milhões pedem intervenção, não faz nada. Aqui eu pergunto para vocês, será por que ele não faz nada? Pesquisem e vocês vão saber. Estamos caminhando para uma situação perigosa, com uma possível ruptura institucional que poderia ser evitada se essa gente não tivesse servindo a um sistema corrupto e dominador. Foi assim que começou a ditadura comunista em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua, através do judiciário. Rui Barbosa diz que a pior ditadura é esta, porque não tem a quem recorrer. Quando Cristo deixa de reinar nesses corações, podemos esperar sempre pelo pior. Tempos sombrios estes nossos, que exigem de nós jejum, orações e penitência. Esses personagens tirânicos passam, todos eles morrem. E certamente morrerão longe das honras do povo, porque foram vis traidores da pátria. Essa gente precisa imitar a Cristo antes que seja tarde demais. O povo brasileiro não aguenta mais corrupção, conchavos contra o bem dos pobres, tudo por uma mídia podre, dioturnamente, que apresenta agora os rostos de corruptos e ladrões do dinheiro público, com conversa fiada, que estão chegando para organizar o país. Os homens de bem serão julgados pelo povo, pela história e por Deus, porque não agiram contra estas atrocidades cometidas por esses braços que descansam com sarcasmo em cima da inconstitucionalidade. Cristo é Rei porque se fez solidário conosco ao fazer-se um de nós. É Rei porque tomou nossa vida sob os seus ombros. É Rei porque passou entre nós servindo, até o amor, o maior serviço, entregar-se totalmente na cruz. É Rei porque agora nos céus, Deus e homem verdadeiro é cabeça, princípio e fim de uma nova criação.
de uma nova humanidade, de uma nova história que se consumará na plenitude final. A festa de Cristo Rei, meus irmãos, enfim, recorda-nos uma outra, a do Domingo de Ramos, quando com palmas nas mãos cantamos o reinado de Cristo, que entrava em Jerusalém num burrinho, animal de carga e de serviço, para ser coroado de espinhos, morrer e ressuscitar por nós. Tudo isso nos coloca em crise, pois este Rei Messias olha para nós cristãos, seus discípulos, e nos convida a segui-lo por esse caminho, não o da glória, da corrupção, do dinheiro e do poder, mas o da humildade, não o do sucesso a qualquer custo, mas o da fidelidade a todo preço, não o das honras, mas o do serviço, não o da imposição, mas o da proposta humilde, não o da popularidade, do consenso barato, mas o da trabalhosa e humilde fidelidade. Quantas vezes, meus irmãos, os cristãos pensaram o reinado de Cristo e de modo demasiadamente humano? Quantas vezes a igreja pensou que o reino do Senhor estava mais presente quando ela era honrada, reverenciada, presente nos corredores dos palácios, nos palanques dos grandes do mundo, ou no aplauso raso das multidões? Quantas vezes vemos o reinado do Senhor, quando tudo sai bem para nós, ilusão, tentação diabólica. Nosso verdadeiro reinado, nosso real serviço, nossa inalienável dignidade é unirmos-nos a Cristo no seu caminho de humildade e serviço ao Evangelho, seguindo os passos de nosso Senhor. Ensina-nos o apóstolo, fiel é esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Todas as vezes que esquecemos isto, fomos infiéis e dignos de reinar com Cristo. Aprendamos, meus irmãos, a seguir a Jesus. Hoje temos uma nova chance para renovar o nosso seguimento a Ele. Nos países muçulmanos e budistas, somos cidadãos de segunda classe, perseguidos e mortos. Ninguém divulga isso. Na China, somos colocados na prisão e os bispos fiéis são condenados a trabalhos forçados entre nós. Na terra de Santa Cruz, Brasil, somos chamados de reacionários, fascistas, medievais, obscurantistas, anacrônicos, integristas, contrários à ciência. Quantas vezes escutamos essa porcaria no tempo da peste? Contrários ao progresso, porque cremos que Jesus, nosso Senhor, é a verdade única da humanidade, porque não aceitamos o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, o assassinato de deficientes, a dissolução da família, a deturpação da sexualidade humana. Somos perseguidos nessas republiquetas comunistas da América do Sul, dominadas por ditaduras aliadas ao narcotráfico, que já começam a nos assustar aqui no Brasil. Que Deus nos proteja, mas é preciso prepararmos-nos para o combate. Que o reinado de Cristo impere em nossos corações e que a Imaculada, a Rainha do Céu, nos ajude. Creio em Deus Pai.